Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Gostaria de, antes de começar esse podcast, já te pedir para curtir o nosso canal, comentar esse episódio, encaminhar para os seus amigos e ative o sininho também. Essa participação e interação é muito importante para esse trabalho que nós estamos fazendo, especialmente para você. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso podcast o especialista em tecnologia, redes sociais, marketing e ensino à distância, com mais de 20 anos de experiência. Ele é palestrante e autor de cursos e palestras em diversas instituições no país. Um verdadeiro mestre quando o assunto é inovação na educação. E é um grande prazer recebermos Deodato Neto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, né? O prazer é todo meu, né? Um prazer imenso estar aqui para a gente participar dessa união, né? Porque hoje a gente sabe que quanto mais, né, informações, mais coisas a gente pode passar para a sociedade de uma forma geral, a gente acaba ganhando muito com isso quando fluxo no futuro. É isso mesmo, Deodato. E nós começamos o nosso programa, né, falando um pouquinho, né, sobre quem é você, mas uma breve, né, apresentação, porque na verdade a gente quer que você se apresente pra gente. Quem é Deodato Neto? Ah, sim. Meu nome é Deodato Neto, eu sou professor de tecnologia para concurso já há 20 anos, né? Empresário, trabalho com muita parte assim de atendimento e a gente conseguiu nesses anos aí fazer uma história muito legal. Eu sou de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, mas tem 11 anos que eu moro em Brasília. A gente começou lá com as aulas para concurso, comecei a dar aula com 16 anos. Eu era office boy de uma escola de concurso, de repente um professor de informática faltou no concurso do Banco do Brasil. Eu já era o hackerzinho, né? Já mexia em tudo. Aí de repente eu vi lá as questões e a dificuldade dele foi do dono do curso. Quem vai corrigir? Quem vai corrigir? Eu falei, você só corrigir? Falei, como não tinha internet, não tinha gravação. Aí eu fui lá, fiz o gabarito, entrei em sala de aula no sábado, né? Daquele sábado até hoje, nunca mais parei de dar aula. Foi uma coisa muito gratificante e é a grande paixão da minha vida, né? Foi uma cachaça. Foi demais. Foi gratificante, foi uma coisa que a grande paixão da minha vida é ensinar. Muito bom. Deodato, você já respondeu, na realidade, minha segunda pergunta, que era justamente, né, eu te acompanho já há algum tempo, já fui sua aluna, inclusive, nos cursinhos, mas queria saber de você, de onde você veio, né? Você acabou de dizer pra gente que é natural de Campo Grande, é isso? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E veio para Brasília já por causa dos concursos públicos, já para dar aula nos cursinhos? Foi assim, eu recebi uma proposta em 2013, né? Aí não vim e recebi uma proposta em 2014, tipo assim, irrecusável. Eu já tinha um curso lá, e aí comecei a tocar os dois, eu vi que eu não ia dar conta, porque eu tenho um defeito muito grande, eu não sei delegar função, então, né, isso é terrível. E eu acabei vendendo o curso lá para ter mais tranquilidade, né, em Brasília. E de lá para cá, né, a gente está já com muitas coisas, curso, faculdade aqui agora também, e empreendendo bastante aqui em Brasília. Agora, Deodato, assim, você tem uma carreira impressionante, né, e assim, está fazendo um trabalho bastante inovador, né, e assim, não somente na educação, mas também na tecnologia, né, e aí eu queria saber, assim, como surgiu essa sua paixão, né, pela tecnologia, como você se envolveu, né, com esse assunto também. A tecnologia, ela surge já bem na minha infância, né? Eu lembro que eu parei no hospital uma vez tentando arrumar a televisão de casa. Então, preto e branco ali, tentando arrumar. E até uma final, né, de mundial, era Ajax e Grêmio. Criança ali, louco pra assistir o jogo e a televisão tava estragada. Você é Ajax? Não, eu sou Grêmio. Não que eu sou gremista, mas eu sou brasileiro, eu ia torcer pro Grêmio. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não é possível, né? Abri a televisão e acordei no hospital. Então, o que acontece? A tecnologia sempre foi algo que me motivou muito. E aí, quando surge informática, já muito, que a gente sempre associa tecnologia à informática, mas cadê a tecnologia? Então a sociedade, ela, né, precisa de novas ideias, novas invenções. E aí eu comecei a ter muita facilidade nesse sentido. Foi quando eu já comecei a programar, né, desde os 14, 15 anos, já mexendo muito com essa ideia, e surgiu a paixão. E foi quando eu comecei a ver a ideia, né, de aulas de conteúdo e tive a oportunidade de trabalhar em escola de concurso e comecei a dar aula e a coisa fluiu. E aí, né, uniu a ideia da tecnologia
com a didática, né? E a coisa começou a funcionar. Porque eu sempre colocava na minha cabeça, como explicar isso melhor? Então aí a coisa ficava mais fácil. Agora é interessante, né, que você falou que faz programação, né? E o meu marido também, né, garoto de programa, sempre fala isso. Garoto de programa. Mas assim, normalmente o perfil dos programadores é bem diferente do perfil dos professores, né? Isso. Porque os programadores são normalmente, né, um pouco mais nerd, introspectivos, mais nerds, né, gostam de jogar videogame, mas não são tão assim da oratória, né? E assim, para ser professor, principalmente de cursinho, tem que ter muito jogo de cintura. Sim, né? sim. É porque assim, né? São nichos diferentes, né? Dentro da mesma ideologia. O programador é mais fechado, aquela ideia do trabalho. Só que assim, né? Quando eu comecei a mexer com informática, comecei a ideia de programar, eu sempre já tinha a ideia de apresentar alguma coisa. Tanto é que tem um grande amigo em Campo Grande, né? Que formou comigo na época, que ele tinha muito mais talento que eu na programação. E eu tinha muito mais talento que ele na oratória. Então a gente ganhou muito concurso assim, né? Tipo assim, ele programando e eu apresentando. E as coisas vão juntas. Então nessa ideia, né? Por que normalmente os professores de programação, né? Na área mesmo de informática, são aulas mais, né, paradas? Por quê? Porque é o jeito. Aí a partir do momento que a gente consegue passar aquela informação de forma mais, tipo assim, mais literal, com uma oratória melhor, a coisa flui legal. Deodato, e a gente falou um pouquinho, né, de todas as suas atividades aqui no início, né, especialista em tecnologia, redes sociais, marketing, empreendedor, mas você também é palestrante, né, e é autor de cursos renomados, né? A gente queria saber de você quais são as temáticas, né, abordadas em suas palestras e o que motiva a criar tantos cursos inovadores. Eu acho que a nossa vida ela é virada na inovação, né? Acho que se a gente ficar parado, né? Por exemplo, o pouco que eu sei de vocês aqui, tava no nicho, vão para outro, vamos inovar, que de uma certa forma vai acabar ajudando no nicho inicial. Então, a inovação ela é necessária para a sociedade. A gente precisa inovar, né? A gente não pode ficar parado no tempo. Então, se a gente pensar que durante a pandemia, a gente teve um avanço tecnológico de uma forma absurda e a gente só consegue inovar mesmo a sociedade de uma forma geral diante das grandes dificuldades. Está errado. Por exemplo, o computador... É um paradigma. O computador surge na Segunda Guerra Mundial. Né? A internet surge na Guerra Fria. Né? Na pandemia surge o home office. Já surgiu antes, mas o home office ele foi aceito mesmo durante a pandemia. Então, como as empresas conseguiram crescer com isso? Sim. Como, né, os próprios órgãos públicos, né, conseguiram entender que não, às vezes não, na maioria dos casos não tem necessidade da presença física, a gente tem tecnologia para isso. Então, eu sempre penso em inovar. Acho que a inovação ela vai, né, para relacionamento, vai para família, vai para empresa. Se você não inova, você acaba ficando naquele marasmo de sempre e acaba não tendo um propósito para a vida. Então a inovação ela é diária, ela é constante, sempre uma coisa nova. E é instigante. E é instigante, né? Então eu tive grandes ideias e eu assim, né, tenho uma vantagem que tudo que eu penso eu coloco em prática. Né? Já errei 1000 vezes, mas já acertei 30. Então essas 30... A gente também, né? Mas essas 30 vezes ajuda. Então, né, errar faz parte. Isso você nunca vai saber se deu certo ou não se você não tentar. Então, eu já recebi algumas críticas e muitas críticas das coisas que mais deram certo, já fui muito criticado. Né? Então, eu acho que a inovação ela faz parte de mim. Quando eu acordo de manhã, eu falo o que eu posso ser diferente hoje. O que a gente pode inovar? Então isso, até comprovadamente é bom para a saúde, né? Em relação, né? Tipo coisa boba, vamos lá, vamos escovar o dente com a mão contrária da sua, né? Procure um caminho para ir para o seu trabalho, né? Normalmente. Inclusive isso trabalha muito a nossa mente. Eu estava estudando, né? Uma coisa sobre pais que às vezes esquecem o filho no carro. Então isso é simplesmente a rotina. Então, quando você tem aquela rotina, aquela mesmice de sempre, quando sai da rotina, você é prejudicado em diversos casos. Então, tudo que a gente faz para mudar a rotina é bom para, né, acelerar o cérebro mesmo. Sim. E agora, Deodato, a gente tem um quadro, a gente falou um Se Apresente, que na verdade acabou que a gente já entrou um pouco nesse quadro, que é o quadro Carreira. Né? Mas nesse quadro a gente está com várias curiosidades a seu respeito, principalmente porque a gente viu que você tem um projeto muito interessante,
que é Professores do Futuro, né? Sim. E você está criando a primeira faculdade no Brasil com curso de redes sociais, né? Que é esse curso, né? Professores para o Futuro. Então, a gente queria entender um pouco, né? Porque hoje, né, principalmente com a tecnologia, você que é bem, né, digamos assim, íntimo da área, né, da tecnologia, sabe que existem diversas mentorias, cursos, né? E você pegou o que é de inovação e levou para o tradicional, né? A gente queria que você explicasse um pouco isso. Isso é bem legal porque assim, né? O que acontece? Professores do Futuro foi um projeto que eu criei assim. Vamos entender, né? Conhecendo vocês são empresárias, né? Então vocês são empresárias da área do marketing, da área, né, logística. E se na sua cidade você tem pessoas mais instruídas, mais empresas, mais pessoas com mais qualidade de crescimento, mais potencialidade de crescimento, você será beneficiado. Então, Professores do Futuro é um projeto de uma capacitação para os professores da rede pública em tecnologia. Durante a pandemia, por exemplo, eu senti, né, a dificuldade que é uma coisa absurda. Os professores eles não conseguem usar tecnologia dentro de sala de aula presencial, muito menos online. E durante a pandemia a gente sentiu muito isso. Eu dando aula, eu senti, é muito desesperador. E não é assim, é falta de conhecimento, é só isso. Então, e eu acredito assim que, de uma forma geral, o governo, mesmo tendo a estrutura, ainda é um governo velho. O Brasil é um país muito novo, né? No sentido geral. Então, né, tem que inovar. Inovar não é você dar título para alguém. É você capacitar. Eu não estou nem para título, né? Por exemplo, quando a gente vai contratar alguém, eu não quero saber quais são os seus títulos, eu quero saber se ele é capaz de fazer aquilo. Então, hoje, os Professores do Futuro é um projeto que a gente vai implementar a partir de agora, já está tudo certo, tudo pronto, né, no Brasil inteiro, de capacitar os professores sem custo. Porque, mas qual é a sua vantagem financeira? Existe a vantagem social e a vantagem financeira do futuro. Porque quando você tem pessoas capacitadas, né, o professor, se ele tem capacidade, ele consegue passar uma informação tecnológica e inovação para o aluno que a gente vai colher isso no futuro. Então, eu acredito que a sociedade ela tem que parar de pensar no momento e tentar construir um futuro. Então, chega de títulos, né? Por exemplo, a gente tem um outro curso também, que é uma pós-graduação que a gente dá de educação especial para professores, né, no ensino geral. E essa educação especial hoje é muito séria. É muito séria. Porque, assim, o autismo hoje é uma realidade. E tem que ser bem tratado. Esses dias teve um caso aqui em Brasília, numa cidade que se chama de Guará, que a professora maltratou o aluno. Eu vi essa eu fiz um post e tal, assim... E a crítica que essa professora sofreu foi um absurdo, é muita coisa. Beleza, ela não está certa, realmente ela errou. Só que, nitidamente, é falta de capacidade, falta de treinamento, de tratar com pessoas assim. E hoje o professor no Brasil é muito mais difícil porque ele não ensina, ele educa. Então é muito complexo. Então, Professores do Futuro é o projeto de capacitação e a Faculdade de Redes Sociais é um sonho muito grande que a gente lutou durante anos até conseguir com a FBR, Faculdade de Brasília. Por quê? Porque, né, hoje vocês trabalham com marketing, né? O marketing hoje social, de rede social, de internet de uma forma geral, não é opção. É necessidade. Então, seja farmácia... É um caminho sem volta. Seja farmácia, seja um órgão público, seja um supermercado, seja uma loja de roupa, qualquer coisa. Se você não tem marketing, você está fora do mercado. E você acaba criando, assim, eu achei muito interessante o que você colocou, né? Porque, assim, realmente, quando os professores, né, não se atualizam, você cria um abismo entre o professor e o aluno. Porque o aluno já vem, né, de uma construção tecnológica completamente diferente, né, do que normalmente o professor que está em sala de aula com aquela formação mais tradicional tem. Né? E ele está falando uma língua e o professor às vezes não está alcançando. Não está alcançando, né? não alcança. Essa língua que ele está falando, né? Porque quem precisa mais de capacitação é mais o professor do que o aluno em si, porque o aluno ele já tem uma vivência tecnológica, já tem. E claro que isso tem que ser melhorado, né? Mas de uma forma geral precisa de motivação. E o professor motivando, por exemplo, né? Fala uma matéria assim que vocês não gostam, de ensino médio, fundamental, uma matéria que você não gosta. Assim. Química. Por que você não gosta de química? Professor. Se o professor te encanta, cara, você acaba, né, gostando daquilo de uma forma absurda. Então hoje a motivação ela vem do berço, e o berço, além dos pais, claro, é a sala de aula. Então a gente tenta, né, de uma certa forma, provar nesse curso que o professor tem que saber, né, ele dá aula de história, não importa, ele tem que saber de Big Data.
Ele tem que saber, por exemplo, da evolução da internet. Ele tem que saber da onde, né? Por que a internet tem estrutura física. Ele tem que saber por que os dados hoje, por que existe uma briga muito grande, história, por que existe uma briga muito grande entre Estados Unidos e China, que não é uma briga bélica, é uma briga, né, de informação. TikTok não funciona nos Estados Unidos, é um aplicativo chinês. Facebook, WhatsApp não funciona na China, aplicativo americano. Por quê? Porque é guerra de dados. Então, quando você joga isso por aluno, ele já começa uma mentalidade que você cria um monstrinho do bem. Tem muito talento que não sai esse talento porque ele não tem motivação. E, independentemente da matéria do professor, ele tem que cultivar isso dentro do aluno. Eu fiz uma palestra esse dia em Porto Alegre que eu fui criticado absurdo. Que eu falei que o meu filho, quando eu tiver filho, ele não vai ler Dom Casmurro. Meu filho não precisa saber quem foi Machado de Assis. Não precisa saber. Por quê? Porque assim, Isso é interessante. Isso, dá um corte legal. Isso, né? Sabe por quê? Porque isso é muito sério, cara. Olha só, né? Mas foi um grande escritor. Claro que foi um grande escritor, eu li muito, tá? Beleza? Só que assim, a gente tá em outra ideologia, a gente tá em outro mundo. Hoje o Machado de Assis da criança é o Mark Zuckerberg. Elon Musk é outra parada, porque não adianta a gente ficar naquela educação antiga que é inadmissível hoje dentro de uma escola pública o aluno não ter aula de tecnologia, não ter aula de empreendedorismo. Isso é absurdo. Então a gente está em outra realidade. Educação financeira. E educação financeira. Então está mudando muito. Então, por exemplo, qual é a vantagem, né, de uma criança hoje saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho? Não tem sentido hoje. Então, ainda a gente está numa ideologia velha que isso não atualiza por ideologias velhas, de pessoas que não se atualizam. Infelizmente, o poder está na mão de uma forma geral, desde um secretário de educação, desde um secretário de segurança pública, naquela mesmice daquele conservadorismo que não muda. Então, se a gente não pensar em mudar isso com carreira, ou seja, com a iniciativa privada, dificilmente a iniciativa pública vai, né, abraçar essa ideologia. Vai acompanhar também, né? Você, como especialista em tecnologia, já deve ter enfrentado aí dezenas de desafios, né, ao longo da sua carreira. Você poderia compartilhar com a gente alguma situação desafiadora que você enfrentou? Como conseguiu superar? Muitas. Eu lembro que, né, eu não sei se vocês lembram do Peixe Urbano. Sim. Lembra do Peixe Urbano? Groupon, site de compra coletiva? Já peguei cupom, já comi sushi. Bonitinha, comi sushi. Então, o que aconteceu, né? A gente criou um curso lá em Campo Grande chamado de Estudo ao Vivo, que era uma aula, né, ao vivo. E saiu o concurso do INSS na época, concurso nacional. E eu falei, a gente tá começando agora, como que a gente vai conseguir vender? E me deu um estalo assim, site de compra coletiva. E eu vendi um curso completo por R$49. Nossa. E aí entrei no site de compra coletiva, entrei em contato com eles e comecei a vender. Era Peixe Urbano, Groupon e Azeitona Preta. Eram 3 sites. Você não conhecia. Isso já é drogas mais pesadas. E aí o que aconteceu? Vamos ver o que dá. Nossa senhora. Vendeu assim, 3.000 cursos. É uma coisa absurda. Só que aí veio um desafio, né? Como colocar todo esse pessoal online? Como colocar esse pessoal tudo ao vivo, né? E precisa de banda, precisa de link dedicado. Isso foi em que época? Isso foi em 2012. Nossa. E aí o que aconteceu? Cara, na primeira aula já foi um fiasco. Desesperador. Sala travando, aula travando, professor nervoso, então foi desesperador. Eu acho que em uma semana eu aprendi tudo que eu precisava na força passava madrugadas, né, respondendo aluno, e aí eu aprendi que só com os desafios da vida, né, com as coisas que acontecem, que a gente aprende mais. E aí eu consegui aprender que o mundo online era uma necessidade, né? O ensino online, hoje ele é um complemento muito forte da base do presencial. Eu acredito que o presencial é muito mais valorado, né? Principalmente para concursos. Hoje o foco do presencial é uma coisa absurda. E o online não tem foco. Então, por exemplo, se você compra um curso vitalício hoje, o curso quer que você fique vitalício. Então é muita aula. Você vai pegar um curso que tem 2.000 aulas de um curso que não tem, foge o foco. O presencial você não foge do foco, tá ali, beleza. Só que existe o complemento do online, que são vídeos, né, um exercício. Então, para a educação, a online e a tecnologia veio para ficar e não tem como lutar contra isso, né? Eu nem sei se a Dani sabe disso, mas eu sou especialista em educação à distância. Eu não sabia. Olha só. EAD. Eu fiz o curso de especialização na UNB, no CEAD, que é o Centro de Educação à Distância da UNB.
Me formei em 2008 Que bom. em EAD e fui fui gestora pedagógica do curso dessa pós-graduação em Educação à Distância da UNB. Que legal, muito bom. E assim, nesse projeto Professores para o Futuro, a gente explica as gerações da educação à distância. Sim. Que a gente explica que a educação à distância ela começa no século XIX. A gente pensa que a educação à distância tem a ver com internet. Não, correspondência, Barça. O Instituto Universal Brasileiro, Sim, né, é um caso bastante clássico de educação à distância por correio. Correspondência. Por correspondência. As pessoas, assim, quando alguém queria, né, desqualificar alguém, inclusive, né, na época, falavam assim, acho que você fez esse curso pelo Instituto Universal Brasileiro, né? E mal sabiam que, na verdade, o futuro era exatamente a educação à distância, né? E essa educação, ela surge na segunda geração já na época de tecnologia, um pouco mais de tecnologia, né? Que era a ideia de você ter, por exemplo, um curso com uma fita cassete, acompanhado de uma fitinha, você acompanha curso de inglês. Então foi a segunda geração. A terceira geração, eu vivi muito, que foi o telecurso, né? Telecurso 2000. A gente acordava às 5 horas da manhã para assistir aula de ciência, geografia, e até hoje acho que o Futura faz esse tipo de comunicação. Mas, assim, foi uma evolução que não tem fim. E a cada dia que passa, a gente vê mais a necessidade, a comodidade disso. E o metaverso está aí para isso, que é a sexta geração de educação à distância. Principalmente as plataformas abertas, né, foram fazendo com que as coisas cada vez mais, né, evoluíssem, né? Como, por exemplo, o Moodle, que foi uma das primeiras plataformas abertas, né? E que muitas empresas, até com educação corporativa, compravam plataformas fechadas, né? E a plataforma não evoluía e o código aberto fazia com que o Moodle fosse assim muito, crescendo, né? E era livre, né? Livre. Enfim. A ideia do Moodle já é a quinta geração, que é uma plataforma pronta para a educação à distância. Então, e aí todo mundo abraçou isso. O Google fez uma coisa muito legal, que é o Google Sala de Aula, que é não é uma imitação, mas é um projeto bem parecido. Então, tudo, né? A tendência é isso, não tem como fugir disso. É verdade. Muito bom. Uma das suas marcas, né? Eu estava até falando isso com você por telefone quando a gente conversou, é o Aulão da Madrugada, né? Sim, que já está presente aí na vida dos concurseiros há muitos anos. Né? É um projeto gratuito que você criou, né, para os estudantes, né, de preparatório para concurso, realizado às quartas-feiras, à meia-noite, e vai madrugada dentro Madrugada dentro. Já vai fazer 9 anos agora em novembro, que é muito tempo. Como que surgiu essa sua ideia e, assim, qual que é o impacto que você percebe hoje na vida das pessoas que estudam para concurso? Olha só, já passaram ali quase 800 mil estudantes na aula madrugada, né? Já dei aula para 30 pessoas, já dei aula para 2 pessoas e já dei aula para 10 mil pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, tem um concurso no domingo, a aula na madrugada, e o específico naquele é uma loucura. O concurso da Polícia Federal foram 10 mil pessoas ao vivo, né? E assim, né, esse projeto surgiu, né, porque eu tenho dificuldade de dormir, né? Eu odeio dormir. Foi insônia. Né? Não é nem insônia, eu odeio dormir mesmo. E assim, eu chegava em casa aqui em Brasília, né? E eu pensei, nossa, eu poderia fazer uma aula, né? Porque vai ter. E eu comecei a entrar na plataforma e fazer uma aula ao vivo à meia-noite e pegou. E aí ficou ao longo da madrugada, né? O que eu recebi de críticas de professores, de amigos e conhecidos por isso, absurdo, né? O aluno não produz, né? Não tem nada a ver, tal. E eu não tô nem aí, fui lá e fiz e já tem 9 anos ao longo, toda quarta-feira, tá? Eu faltei 5 vezes. Um foi o jogo do Vasco, que hora que começa esse aulão? Meia-noite, toda quarta-feira. Olha só. No meu canal do YouTube. Um foi o jogo do Vasco, que eu assisti aqui, acabou mais de meia-noite. Teve uma vez em Porto Alegre também, às vezes quando na internet e tal. Mas assim, a tendência é nunca faltar, porque é uma coisa que me faz bem. Então, quarta-feira a gente entra e tem entretenimento, a gente toca uma musiquinha ali no final, e sempre é com vinho, né? Sempre é com vinho. Inclusive a Del Maipo, né, apoiou a gente no projeto. Você toma vinho, não perde a linha do raciocínio. Não, tranquilo. Uma tacinha de vinho, 2 tacinhas, às vezes uma garrafa, tá? Mas é uma coisa que faz bem. Então, já virou uma coisa que já tá na boca do concurseiro do Brasil há anos, né? Então, são praticamente 9 anos de trabalho. Agora, em novembro, a gente vai fazer um evento aqui em Brasília, os 9 anos de aula madrugada, porque foi uma coisa que ajuda muito, né? Porque a memória recente do aluno é muito importante. E tem pessoas que trocam o dia pela noite para estudar.
E tem pessoas que não é só trocar o dia pela noite, que é um sacrifício mesmo, porque tem filho, casado, trabalho, então às vezes a madrugada é aquele momento que ele tá ali para focar. Então a gente faz muitas questões. E a pessoa que estudou de madrugada nunca vai esquecer que Nunca estudou vai de esquecer, madrugada né? para passar no concurso. Nunca vai esquecer. Então a gente tem muitos relatos, muitos depoimentos de aprovados em concurso que sempre acompanharam o aula madrugada. E bom que é cíclico, vai mudando sempre o público, né, os alunos, porque cada dia tem um foco diferente. E nesse projeto você é só para a sua área mesmo? É só a área a matéria de informática? De informática. Tem algum professor que aderiu à ideia? É de informática, mas assim, já teve vários casos a gente fazendo uma madrugada, né, com convidados, muitos casos. Inclusive quando tem algum tema polêmico, né, que a gente pega o tema e faz uma live, né, com algum professor. A gente já conversou muito, né, vários temas com diversos professores e audiências muito, né, emblemáticas, assim, no sentido do aulão. Foi muito bom. Então, o Aula Madrugada foi um projeto legal. E o Aula Vinho também, que eu fui criticado até morrer, né? Eu peguei uma adega aqui em Brasília, na Doc Vinhos ali, que na época era no Venâncio, e eu fazia aula, né, com vinho. Então, tipo assim, era uma aula, vinhos e queijos, e a gente ia tomando vinho ali, fazendo a aula, e essa aula foi criticada de uma forma absurda, aí pegou, cara, e saiu em todas as reportagens no Brasil, G1, e devido à aula vinho, em 2017, né, eu ganhei o selo de verificação do Instagram. Por quê? Porque saiu... Que agora custa R$55. Mensal, né? E eu ganhei o selo em 2017, por quê? Porque essa reportagem saiu em muitos canais, aí G1, né? Metrópolis, Record R9, então saiu muito. Então, quando eu coloquei as notícias lá, em seguida eu já ganhei o selinho de verificação pelas notícias. Então foi uma coisa muito legal que, né, a gente faz até para quebrar um pouco, né? Aquela ideia tem que estudar. Então tudo que é muito fervoroso é ruim. É uma pressão muito grande, né? A gente passa uma pressão assim terrível. E acaba ficando... Pode falar, desculpa. Perdão. É o seguinte, a gente viu que, assim, que além do seu trabalho, né, como professor, né, você também tem consultorias para empresas, né? E aí você criou uma marca, né, que é o Atendimento Perfeito, e essa consultoria ela já atendeu empresas muito importantes, como a Brasal, né, empreendimentos, a Dulce Cacau, Barolê também, de Campo Grande, de Brasília. Então a gente queria saber, né, um caso de sucesso dessa sua consultoria, né, e qual foi o impacto no atendimento ao cliente. Eu acho que, né, a educação ela é a base de tudo, né? Então as pessoas elas atendem mal porque elas não são treinadas. Então hoje o atendimento é vida. Então para pensar, o que uma empresa faz, outra empresa faz. Tudo. Por exemplo, tem um concurso agora que é o concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, que é o BNB, Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul. São 3 matérias principais. Por exemplo, vamos lá. Banco. Qual matéria vocês acham que seria a matéria mais importante para banco? Atendimento é bem importante para banco. Bem importante, mas qual que seria a matéria assim? Seria conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários e tecnologia, Legal. Né? Só conhecimentos bancários está em terceiro plano hoje. Conhecimentos bancários hoje não é a visão hoje que o banco quer. Então ele quer tecnologia, atualidades no mercado financeiro, vendas, negociação e atendimento. Então hoje, por exemplo, são 15 questões de vendas, negociação e atendimento e 15 questões de tecnologia, mas 5 questões de atualidades no mercado financeiro. Então hoje o banco está preocupado no atendimento, porque o que o Banco do Brasil faz, o Banco Inter faz. O Banco Nubank faz. E o Banco Nubank hoje é um banco digital, que nasceu nato digital. O Banco do Brasil é um banco digitalizado, está passando por um processo. Então, o que vai fazer a diferença? O que vai diferenciar? Por que você vai escolher um banco a outro? Atendimento. Se você vai, por exemplo, aqui eu sempre dou exemplo nas aulas, aqui em Brasília, na Rua das Farmácias ali. Cara, tem 70 farmácias, uma ao lado da outra. O que vai fazer a diferença? Primeiro é a sorte de você conseguir uma vaga e o segundo é você criar um vínculo com o atendimento. Então hoje o atendimento ele é 90% da sua venda, da fidelidade com o cliente. Então a ideia do atendimento perfeito é justamente moldar as empresas. E a gente tem uma coisa ruim, né? Porque hoje as pessoas atendem pensando que que não precisa daquilo.
né? E é falta de treinamento. Então hoje, por exemplo, a nossa função, por exemplo, você tem a sua empresa, sua função é servir. Você tem a sua empresa, a empresa de vocês de marketing. A sua função é servir atendimento. Sim. Eu sou professor, o médico atende, o policial atende, o juiz atende. Hoje qual que é a função de um juiz? Ele é um servidor público, a função dele é servir. Qual que é a função do presidente da república? Ele servir. Então, de uma forma geral, o atendimento ele é excepcional. E a gente tem não sei se é uma coisa ruim no Brasil inteiro. Na maioria dos estados tem um atendimento péssimo, né? Brasília não é diferente. O que foge um pouquinho da regra é São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade totalmente capitalista. Então, lá gera, né, empreendedorismo, as pessoas elas procuram... Poucas pessoas falam de concurso em São Paulo. Sim. Né? Agora aqui em Brasília não, já tem esse... E o concursado ele acha que ele é quem? Tipo assim, a função é servir, muito mais ainda, porque é servir o quê? Uma classe, uma ideologia, uma necessidade. Então, na ideia das empresas, a gente molda o atendimento. Por exemplo, eu tenho um bar, né? Que é um bar que chama Barolé, que começou em Campo Grande. E esse bar a gente tem a marca do atendimento perfeito. Eu fiz um desafio lá com os colaboradores. Né? Eu falei, vai lá naquela mesa, vi o casal, estudei o casal e leva uma cerveja quente. Né? A pessoa foi lá e tomou a cerveja quente. Né? Caramba, a cerveja tá quente, tá. Eu falei, não, agora é comigo. Aí eu fui lá, de garçom também. Olá, tudo bem? E eu vi que ele tava com uma tatuagem do Botafogo. Né? Uhum. Aí claro que tem que ter experiência de vida, mas muita coisa ajuda. E eu comecei lá, cheguei e falei, Botafogo, campeão desde 1907. Aí ele, você é botafoguense? Eu falei, não, eu sou vascaíno. Aí ele falou, mas como que você sabe desse hino? Porque é 1910, né? Isso, o hino do Botafogo é em 1910. Só que todo botafoguense sabe que o Botafogo ganhou o primeiro campeonato em 1907. Então o hino é que tá errado. Uhum. Então, né? Ai caramba! E já gerou, né? Você não é daqui? Não, eu sou de Campo Grande e tal. E comecei do Botafogo. E eu brinquei com ele. Falei, a média de idade do botafoguense é muito alta, porque o Botafogo não ganha título há anos, né? Mas agora esse ano tá maneiro. Então você fez beleza. Aí eu cheguei, peguei a mesma cerveja e dei pra ele. Ele tomou e fez assim, ó. Agora sim. A mesma cerveja. Então, tipo assim, né? Tudo é atendimento. Você fez um laboratório. Mas é verdade. Se você atende... As pessoas elas precisam de atenção e ser bem atendidas. Sim. Só que existe o caso. Esse treinamento que a gente faz não é para a pessoa, né, pegar isso e levar isso como espírito de vida. Não. Porque tem gente que não tem esse perfil. Mas a lição é perfeita. A lição é perfeita. Porque tudo é atendimento. Se você quer crescer, você tem que atender. A gente tem que atender e tem que fazer isso com o coração. Porque quando você tenta forçar, aí fica inconveniente. Você tem que ter verdade, né? Verdade. Assim, todos os elogios que você faz, tem que ter verdade nesse elogio, né? Você tem que ter uma conexão com a pessoa que você está atendendo, né? Você não pode pegar e simplesmente dizer palavras soltas. Você tem que se comunicar de verdade. Sim. E essa comunicação talvez seja uma das grandes dificuldades do atendimento. Isso, a grande dificuldade é falar de uma forma simples e objetiva. Até o não, ele pode ser feito com muita classe, né? Com uma coisa absurda. Porque a gente fala assim nos treinamentos que existem duas regras. Tem que dizer não sem fechar a porta. Isso. Existem duas regras, a regra vermelha e a regra azul. O que é a regra azul? Não pode, beleza? Não pode, né, juntar as mesas. Aí chega lá, por exemplo, 7 pessoas, 2 famílias. Vai juntar as mesas? Vai atrapalhar? Não vai. Então, isso é uma regra que pode ser quebrada naquele momento. E não atendeu, ficou todo mundo bem, é legal. Não pode fumar aqui. A pessoa vai lá e acende o cigarro. É uma regra vermelha. Então, a forma de conversar é muito simples. Olha só, a gente tem uma regra, as pessoas vão ser incomodadas, isso aqui, mas tem um lugar reservado para você, ou não tem um lugar reservado para você, né? Peço desculpa, mas é isso. Então, a verdade ele é muito clara, né? Mas o cliente pode ficar insatisfeito com regras vermelhas. E aí é outra coisa, que tem pessoas que são difíceis de viver, que ela sai na rua, ela vai discutir com todo mundo, né? Igual, por exemplo, a gente estava dando um treinamento com os professores, tinha uma professora que ela brigou em todos os cursos que ela deu aula, tudo. Eu falei, cara, será que o problema não é você? Então, normalmente a gente tem o lado, assim, igual, por exemplo, eu já escutei perguntas, mas peraí, eu não preciso ser simpática, porque é o meu jeito de ser. Eu falei, então, o seu jeito de ser não é para atendimento, porque a simpatia não é opção.
Ela é necessidade. E sem forçar, você tem que ser simpática, você tem que abrir um sorriso, a pessoa tá ali para ser atendida. Imagine, por exemplo, em um hospital, que a gente, né, quer fazer muito esse projeto de atendimento para os órgãos públicos, a seguinte ideia, né? Você chega ali, a pessoa tem tanto problema na vida, cara, é muita coisa. E a pessoa vai brigar, ela vai xingar, né? Mas é uma coisa natural, porque a pessoa está passando um momento tão difícil e ela não tem 10%, não é nem do seu lado financeiro, 10% do seu conhecimento de vida. Então a gente tem que estar, essa empatia de se colocar no lado da pessoa, de quem a gente está atendendo, porque ninguém sabe o outro lado, né? Então não tem certo ou errado, tem pontos de vista, né? Então é isso que a gente pensa. Então o Atendimento Perfeito é um projeto para as empresas que a gente atendeu muita gente, fez muita coisa legal e a gente consegue mudar a vida da pessoa mesmo, né? De ela chegar, pô, eu vou trabalhar e é legal. Atender pessoas é muito... Você conhece gente, cara. É tanto... Você cresce muito mais atendendo do que sendo atendido. Eu cresço muito mais, eu aprendo muito mais dando aula do que estudando. Então hoje isso tem que ser prazeroso e a vida é muito curta. Se você não tem esse projeto de motivação, de você principalmente influenciar as pessoas que estão ao seu redor, é complicado. Porque as pessoas que estão ao seu redor tem que ter uma coisa com você que eu falo sempre, até em relacionamento, tem que ter uma ideia de você admirar quem está ali do lado. E a admiração é tudo. A admiração é vida. Então, briga vai ter, confusão vai ter. Mas enquanto você está admirando aquela pessoa, né, a coisa pode continuar. Esse projeto ele funciona como uma consultoria? Vocês vão até a empresa, no caso? Isso, né? Agora a gente deu uma parada, né, muito grande. A gente estava fazendo assim, né? Tipo, escolhendo as empresas mesmo. Porque a vida tá uma loucura, né? E como a gente não consegue delegar função, então, né, não dá para passar isso por enquanto para frente, né? Mas futuramente a ideia é treinar pessoas para dar esse treinamento também. Agora você também tem um projeto que poderia até dizer que é um projeto social, que é o Tecnologia para a Liberdade, onde você atende a comunidade carcerária, né? Isso, como esse projeto impacta, como surgiu, né? Por que você resolveu atender a essa comunidade? Assim, o que você espera, né, transformar na vida dessas pessoas? Eu tinha um projeto, assim, né, de vida, eu completei 41 anos, né, até 40 anos, de meio que aposentar, no sentido de trabalhar com os investimentos, redes sociais, as aulas. Eu queria morar, 3 meses em cada capital, né, e continuar dando as aulas, porque a aula você consegue gravar de qualquer lugar tranquilo. Só que aí surgiu a ideologia da faculdade, né, que é a Faculdade de Brasília. E nessa Faculdade de Brasília, conjuntamente com essa faculdade, que é uma faculdade com base lá em Santa Maria, né? A gente conversou com os gestores lá, que é o Enildo e Enaildo, falei, olha, e cara, brilhou o olho assim. E a gente tem esse lado muito da ideologia social. Então, o projeto de Tecnologia para a Liberdade é um projeto que a pessoa, inclusive, olha como a gente aprende todo dia, né? E eu, em conversa com algumas prisões, eu falava assim, com alguns diretores de algumas cadeias, eles falavam assim, né? Eu falava, os presos e as presas, detento, não é detento, hoje é pessoa privada de liberdade, né? É igual, por exemplo, você chamar, né, uma pessoa com deficiência de pessoa especial. Não é esse o nome conforme a Convenção da ONU. Hoje é pessoa com deficiência. E é isso que eles gostam, é pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, né, a gente vai aprendendo. Então, né, aí surgiu a ideia de fazer um curso que não é um curso normal. O que seria um curso normal? Vamos lá, um curso de mecânico. Legal, ele vai lá, faz um curso bom. Um curso de carpintaria, legal. Só que a ideia do nosso curso é um curso de tecnologia, né, ligado à informática, mas com ressocialização. Então são 10 módulos. O primeiro módulo, por exemplo, é o módulo de linguagem verbal e não verbal. O professor de português vem e explica, né, linguagem verbal e não verbal. Aí eu venho com a tecnologia explicando como isso pode ser utilizado na tecnologia. Ou seja, no texto no Word, numa postagem nas redes sociais, na comunicação pelo WhatsApp. O que por exemplo, né, o emoji, né, quando você manda um negocinho lá, o que isso pode significar? Então a gente fez tudo isso. Isso tem aula de história, matemática. Por exemplo, a história é uma coisa muito legal de você explicar. Você vai explicar, por exemplo, a história, né, para alguém, né, que está privado de liberdade, né, como isso aconteceu e como isso pode entrar na tecnologia. Então ele sai com o certificado do MEC, né, da tecnologia com 80 horas e ainda sai com uma visão de encantamento, porque a gente fez um curso totalmente voltado para trabalhar com essas pessoas, né, e trazer ele para o mercado de trabalho, tanto fora como dentro. Por quê? Você deve ter uma equipe
boa, né? Sim, a gente está com uma equipe de professores bem formulados nesse sentido. Então, por exemplo, tem agora a aula de gestão de conflitos. Na gestão de conflitos, a aula, né, ele fala de uma forma para a pessoa gerir o conflito. E não acusando de ser uma pessoa que causa, não é isso. Né? Como gerir um conflito dentro de casa, na família, dentro do trânsito, briga de trânsito. A gente traz números, quantas mortes no trânsito. São terríveis, né? né? Então... Coisa hoje absurda. de manhã, quando eu estava fazendo a aula, né, com o Guto, tinha um motociclista e um carro, assim, brigando. A gente viu, né, os dois ali, um brigando com o outro ali. Trânsito, dirigindo. Né? Isso, mas você concorda comigo que tudo é falta de conhecimento? Cara, tudo é conhecimento, tudo é falta de uma educação. E a educação, independentemente da classe social, é uma forma... E até assim, digamos assim, quando a pessoa às vezes entra no carro, né, tinha um desenho bem, na minha época, do Pateta, né? Que era o Pateta, que era um homem, assim, da sociedade, educado, polido e tal, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava numa outra pessoa, né? Aí ele já fica descabelado, assim, quando ele entra no carro e o olho fica com o olho de raiva, né, e tal. E ele vai pra cima dos outros, né, com o carro, e se alguém, né, freia na frente dele, ele xinga, né, e tal. Ele se transforma numa outra pessoa, né? Que é, assim, daí, né, uma forma digamos assim, de pensar que as pessoas se colocam como se naquela posição elas não fizessem mais parte da sociedade, que elas não estivessem mais lidando com outro ser humano, né? Que provavelmente se elas estivessem sentadas no banco da igreja, elas estariam conversando, né? Tranquilamente, não brigando no trânsito. É isso. Né? Então, o que a gente faz nessa ideia? A gente faz o curso de uma forma para encantar. Igual a gente conversou sobre o seu professor de química. Sim. Tipo assim, é encantar. E o encantamento gera conhecimento. E ele gera principalmente curiosidade. A pessoa ela gosta de tratar. E a gente está hoje, né, de uma forma que a educação ela tem que ser diferente, ela tem que ser inovadora. Eu fiz uma outra palestra que foi muito criticado, que eu falei o seguinte, né, eu dei aula de história agora no curso aqui em Brasília para vestibular. E história eu acho que é uma matéria muito fascinante. Né, e eu explicava, né, sei lá, vamos lá, Cleópatra, né, eu explicava de uma forma muito diferente, porque tá diferente. Eu explicava assim, ó, imagine hoje se no mundo da Cleópatra fosse com rede social. Então, tipo assim, pô, Cleópatra, rainha do Egito, né? Rainha do Egito, tipo ali, fodarástica, né? Aí eu falo assim, o perfil da Cleópatra bombando, cara, ela tá disputando com a Virgínia, assim, ó. E aí as alunos, caramba, cara, eu conheço a Virgínia e tal. Aí quem que viu ela lá em Roma? Pô, Júlio César, pô, viu. Júlio César não era muito de rede social, não, né? Mas ele só tinha 2 seguidores, que era o Otaviano e o Marco Antônio. Porra, aí eu olhava assim, aí de repente ele começou a curtir as fotos antigas da Cleópatra. E ela, ó, Júlio César, que legal. Foi pra lá e esqueceu de Roma. Os senadores de Roma criaram um grupo no WhatsApp contra Júlio César. Aí, cara, a história começa a ter sentido. Porque você fala na mesma linguagem. Então, hoje, por exemplo, a forma de explicar tem que ser a linguagem, independentemente do grupo, você tem que fazer essa adaptação. Então, tudo mudou. Então, a gente tem que pensar em inovação sempre, dentro de casa, dentro de tudo, né? Função, por exemplo, de rede social, tudo muda. Rede social hoje, por exemplo, Instagram, eu falo nas aulas, né? Não sei se vocês lembram, mas os meus pais são falecidos e a minha avó era viciada em novela. E a minha memória é um absurdo, cara. Então, até os meus 10, 12 anos, toda novela eu assisti tudo. E aí teve uma novela chamada Explode Coração. Eu lembro. Essa novela é uma novela da cigana Dara, do cigano Igor, né? Aí eu explico nas aulas, né, o seguinte. É ali que eles começam com a internet, com a comunicação na internet. Isso. Né? Aí as pessoas falam assim, nossa, hoje os relacionamentos não duram nada, né? Tipo assim, né? O meu avô viveu com a minha avó 90 anos. Aí, por quê? Porque não tinha Instagram. Não tinha direct do Instagram. Aí eu falo assim, é uma brincadeira, porque na novela retratou muito isso. Porque a cigana Dara, né, tava, né, destinada a casar com o cigano Igor. E ficou muito triste, ela nem conhecia o Igor. Aí o pai dela, o cigano, falou, não, para não deixar triste, eu vou comprar um computador. Foi quando ela comprou o computador com ela, com a internet, ela entrou no ICQ, que foi o primeiro ICQ Mirk, e foi quando ela conheceu ela de celular e ferrou. Eu não usei ICQ. Então, nessa época, se a gente conseguir falar a linguagem da criança, né, a linguagem do adolescente, a linguagem das pessoas privadas de liberdade, aí o conhecimento vai. Então, hoje, conhecimento é vida, e conhecimento não quer dizer ler Dom Casmurro.
conhecimento não é isso hoje, é outra realidade. Deodato, e né, contando tantas histórias de empreendedorismo, né, na educação e fora dela também, como o bar que você falou e contou uma história sensacional aí de atendimento, eu queria te perguntar qual é a sua visão hoje, né, em relação ao empreendedorismo na área da educação e qual seria o conselho que você daria para quem está começando? Né? Na área da educação hoje, empreendedorismo é vida, porque assim, as faculdades passaram por um processo muito grande, né? E a gente está vivendo um momento muito triste na educação no Brasil. Muito, muito triste. 100 mil formados em direito por ano, dos quais 9% passam na prova da OAB. É um absurdo isso. E a prova da OAB, você não tem concorrência, você tem que fazer metade da prova. Isso prova que o ensino no Brasil é desesperador. Voltando para a ideia, né, do título. Hoje em dia as pessoas têm título, não têm capacidade. Eu conversei com uma secretária, que eu nem vou citar o estado, que eu quase morri, cara, uma secretária de educação, que a gente estava, né, conversando sobre a nossa pós de educação especial. Que ela falou do estado. Na hora que eu escutei ela falando do estado, eu falei, não, é Londres, né? A gente está em outro país. Não, porque os nossos professores totalmente. Eles têm títulos, eles não têm capacidade. Ela chegou a falar assim para mim, agora a gente tá mirando o mestrado, o doutorado. Que não é isso, eu não estou aqui para vender um título, eu estou para vender uma capacitação, as pessoas não sabem, e hoje a educação especial, nós aqui precisamos. Vamos supor que você vai, né, na sua empresa, chega alguém com autismo, então você tem que saber lidar com isso. Sim. E a gente não sabe lidar com isso. É uma coisa da sociedade, é uma coisa natural, e o autismo tem vários níveis, né? Então uma coisa que tem que ser estudado. Então a minha sugestão para quem quer empreender na área de educação, né, com a ideia, né, da tecnologia, é justamente trazer conhecimento absurdo de todos os nichos. Por exemplo, né, quando vocês, né, me mandaram mensagem, vocês me estudaram. Sim. Né? Eu estudei vocês. Então, isso, a empresa tem que fazer isso. Você tem que estudar o seu cliente. Quando você vai atender alguém, você tem que saber quem é. E a tecnologia ela pode ser utilizada para isso, para mineração de dados. Você consegue saber quem é o público, você consegue saber a forma de abordagem, você consegue saber qual que é a necessidade daquilo. Então hoje, para o empreendedorismo na área de educação, você precisa estar preparado em todos os nichos e não pensar em vender um título, e sim vender uma capacidade. Né? Por exemplo, os grandes gênios, né, da tecnologia, nem nível superior tem. Então, não é isso. Não é um título. Eu sou um advogado. Fugiram, inclusive, da faculdade, né? Eu sou um advogado, assim, por exemplo, existem tendências de profissões sumirem ou precisar de uma atualização muito grande. Exemplo, advogado, administração. Né? Hoje o ChatGPT faz tudo. Né? O ChatGPT faz tudo. Então, aquela parte burocrática de um advogado, da pesquisa né? Acabou. Você faz isso de forma muito mais eficiente, né? Porque é uma máquina fazendo isso. Isso quer dizer que o advogado vai acabar. Claro que não. Aí sempre tem gente que fala assim, eu vou fazer advocacia porque tem uma pessoa... Mas você não vai mais precisar fazer aquele trabalho, né? Que é um trabalho assim que não agrega. Mecânico. Né? É um trabalho mecânico que não agrega. Enquanto você deixa de fazer essa pesquisa, né? Você pode pensar no caso, né, e pensar no caso de uma forma muito mais profunda. Então, provavelmente, né, para frente, para o advogado, por exemplo, né, a forma de fazer uma defesa e tal, terá muito mais elementos para ser muito mais claro, né, porque o ChatGPT não faz uma defesa, né, mas ele traz os elementos. Mas ele consegue fazer defesa baseada em jurisprudências anteriores. Então, tipo assim, não que ele vai apresentar, mas aquele trabalho mecânico... Exatamente, é o trabalho mecânico. Mas como cada caso é um caso particular, né, ele vai conseguir exatamente ele não vai se perder nessa pesquisa, mas ele vai na particularidade do caso. Isso significa que o mercado está afunilando. Quem vai ficar no mercado ter destaque são os melhores. São os melhores. Então, a cada dia que passa, por exemplo, né, professor, cara, tem que passar por uma adaptação. Né, o mercado está aí. O que vai fazer você escolher um professor ou outro? Didática, comunicação, né, o foco naquilo. Não tem mais que guardar um monte de coisas na cabeça, né? Porque as crianças estão com o celular, né? Que antes as crianças não podiam usar celular na sala Hoje é de aula. obrigatório, praticamente, né? Pelo menos um tablet. Hoje eles já trabalham com um tablet, né? Da sala de aula. Então, a minha sugestão para o empreendedorismo na área de educação é não vender título. Não tenta vender título. Até que para a gente pensar, para a sua empresa, ela
ter um sucesso durante anos, a sociedade tem que mudar. Então, quanto mais gente capacitada, melhor. Eu não preciso de título, eu preciso de capacidade. Então, né? Mas quantas pós você tem? Quantos mestrados você tem? Formou aonde? Fez isso. Mas peraí, você consegue fazer aquela função? Consegue bem? Infelizmente, então, ainda tem muita gente ligada a isso, né? Assim, muita gente que, trabalhando com redes sociais, assim, eu já fiz inúmeros cursos, mas eu nunca nem peguei o certificado, eu nunca quis nem saber, eu quero aprender a fazer aquilo ali. Mas tem pessoas ainda que ainda questionam muito isso, né? Quantas horas? Tem certificado? É reconhecido? Tem quantas horas? Eu falei, pra que você quer isso? Isso vai te fazer... Qual é o sentido? O que isso vai agregar, né, dentro do mas o pior é que é muito maior do que a gente pensa, porque a gente tá falando de faculdade. Sim. Tipo assim, a pessoa sai com uma chancela de advogado e ele sai pior do que entrou, porque ele não consegue passar na prova da OAB. Então ele sai como administrador, ele só está lá pelo título, ele não está lá para aprender. E as escolas, de uma forma geral... Na hora de pegar o título que realmente vai valer, né, que é o da OAB, não está preparado. Né? E as faculdades, as universidades do Brasil, elas querem vender. Então, se quer vender, não tá nem aí só. E hoje ainda tem nem precisa hoje apresentar monografia. Sim. Precisa. Então, tipo assim, é título atrás de título. E quem sofre com isso? É a sociedade. Porque a cada dia que passa, você tem profissionais menos qualificados em tudo. Por isso que a nossa ideia do curso de redes sociais, que vai começar agora, mas peraí, por que redes sociais, sendo que a pessoa pode fazer um monte de curso por aí? Realmente pode, ela pode fazer um curso ali. Ela não precisa formar nisso. Mas o nosso curso, ele vai dar muito mais que um título. Nosso curso é capacitar e, né, a gente está com várias empresas parceiras para fazer esse estágio. Porque hoje, né... Mas vocês já fizeram um filtro que a pessoa, se ela fosse aprender pegando um aqui, outro ali, ela ia perder horas vendo vídeo que às vezes não sai do lugar. Não sai do lugar, que está atrasado, né, que está trazendo informação que não tem também, assim, qualquer compromisso. Né? E assim, para você ter uma empresa, você tem que saber de tudo, desde a limpeza até a alta decisão. Você tem que saber de tudo. Você tem que saber, por exemplo, na nossa faculdade, no meu curso, no curso aqui que a gente tem em Brasília, em Manaus, eu sei de tudo. Eu trabalho. Pô, faltou alguém da limpeza? Cara, não é nenhum tipo de problema você limpar. Muito pelo contrário, você está ajudando, vão produzir. Você sabe o que precisa ser feito. Isso. Aí o curso de redes sociais, ele vai desde o cara que está ali na oratória, né? Tipo assim, da blogueira, né, do influencer, do youtuber. Você pergunta pra uma criança, o que você quer ser? Bombeiro? Não. Policial? Não. Quer ser o quê? Quero ser youtuber, né? Quero ser influencer. É ou não é? Então, nesse sentido, e é uma coisa extremamente rentável. Hoje eles já brincam, né? Antes a gente brincava de Barbie, agora eles estão brincando exatamente disso, né? Eles já falam daquele jeitinho. Já falam exatamente igual o youtuber preferido deles. É isso. Agora eu vou te falar uma coisa, Deodato. Tá tão bom falar sobre carreira que não dá nem vontade de mudar de quadro. Mas é legal, porque né? Porque você tem muito conteúdo mesmo para passar. Mas a gente tem um quadro que também tenho certeza que você tem uma história boa para nos contar, que é essa história deu o que falar. E aí a gente queria saber de você, assim, o que você já vivenciou na sua vida de inusitado, de marcante, que é aquela história, assim, quando você quer contar uma história boa, você conta, né? E que dá o que falar. Nossa, tem várias histórias, cara, é muita coisa legal. Por exemplo, né, ligada a concursos públicos, tem coisa assim que é um absurdo, porque você mexe na essência, né? Você mexe, tipo assim, no sonho da pessoa. E assim como em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas que são pessoas problemáticas. Sim. São pessoas difíceis, pessoas que a convivência dela é complexa. Inclusive, isso é um trabalho bem de terapia, viu? Porque o professor hoje é quase um terapeuta. Então, o professor é pai, mãe, terapeuta. Pai, mãe, então... E assim, o atendimento é necessário, mas tem pessoas que têm problemas de convivência de uma forma absurda, que é dentro de casa, dentro da família. Isso traz uma energia ruim, mas é falta de conhecimento, né? Por exemplo, hoje a terapia. Terapia é uma coisa muito sensacional, porque é uma coisa que a pessoa que está preparada para isso, ela vai te escutar e ela vai ver onde você está errando. E ela não tem problema de falar, você está errado. Um amigo tem problema de falar, você está errado. Sim. Pode acabar a amizade, né? Agora a terapia, você está ali para isso. Aí tem gente que procura 3 terapeutas e acha que o terapeuta está errado ainda. Então é normal. Mas, por exemplo, teve uma coisa muito engraçada, que a menina chamada de Fernanda. Depois de anos eu encontrei a Fernanda. Teve um concurso aqui em Brasília, que foi o concurso do TCU, né? Foi o concurso nível médio, que foi o concurso para técnico, e caiu acho que 15 questões de informática, muitas questões. E eu falo para os meus alunos, o que o meu aluno faz no domingo à noite depois da prova? Passou a prova, o que ele faz? Ele bebe, vai beber,
vai ver a pessoa amada, vai pro cinema, Vai vai ver uma série, vai pra igreja, sei lá, alguma coisa que ele não faz há um bom tempo, né? Sei lá, vai pelo menos cumprimentar a pessoa que mora na mesma casa que você, porque o cara que não tá bitolado ali, né, acabou naquilo. E aí eu sempre falo isso, não fica vendo o gabarito preliminar. Por quê? O gabarito preliminar, você não tá estudando, porque vai passar o gabarito, você não vai fazer diferença, porque tem erros, né? Muitos erros no gabarito preliminar, você tá perdendo tempo da sua vida, e a vida é tão curta, cara. A gente, né, passou, já era, então vai fazer ou vai estudar de verdade, menos ver gabarito preliminar. Só que aí não teve jeito, teve uma menina chamada de Fernanda, numa prova do TCU, comandando, professor, né, manda o gabarito, eu fiz o gabarito e coloquei no Facebook na época, e teve uma questão que foi a 39, eu marquei a questão como verdadeira, coloquei verdadeira a questão. E a Fernanda, né, colocou a questão como errada. Eu vou perguntar, vocês vão acertar a questão também, tá? Ai, meu Deus do céu. Colocou a questão... Tem prova hoje, Dani? Prova. Foi aquela questão como errada, né? Aí ela falou assim, professor, né? Você errou a questão. Eu falei assim, Fernanda, impossível eu ter errado a questão. E é impossível você também ter errado a questão. Sabe por quê? Porque o gabarito não saiu. A gente só vai saber se, né, errou a questão ou não terça-feira, 19 horas, quando o gabarito for publicado, né? Mas vai beber, vai curtir a sua vida, beleza, legal. Aí o que aconteceu? Ela começou a assistir uma transmissão da correção da prova, né? E o professor, a prova de informática foi a última, ele corrigiu a prova 2 horas da manhã. Aí ele foi lá e colocou a questão como errada. A Fernanda mandou mensagem pra mim, viu, professor? Todo mundo erra. Hein? E eu falei assim, caralho, bloqueei a Fernanda, né? Bloqueei a Fernanda. Beleza. Bloqueei a Fernanda, né? A pergunta, porque assim, hoje a matéria mais importante de todos os concursos é a interpretação de texto. Se você não conseguir interpretar o texto, não tem jeito. Vou fazer uma pergunta, né, com didática, sem ir pro lado tecnológico, mas deixa eu perguntar pra vocês, né? Aquela porta ali, da entrada aqui do estúdio, é um anti-rato? Anti-rato? Ela é um anti-rato? Aquela porta ela é um anti-rato? Ela tem uma barreira natural. Não, boa, sua resposta é boa, mas ela não é um anti-rato. Você não vai chegar numa loja de material de construção e falar, me vê um anti-rato. O atendente não vai entender. Sim. Ela é uma porta. Sim. Mas aquela porta pode evitar que um rato entre aqui? Sim. Então qual que é a conclusão? Cada política de segurança tem a sua função. Não quer dizer um que não pode ajudar o outro. Então o exemplo ela de onde que o firewall não era um antivírus, ok, é o mesmo exemplo. Aí, né, eu bloqueei a Fernanda. Terça-feira, às 19 horas, saiu o gabarito. O que a banca fez? Colocou certo mesmo. O que eu fiz? Desbloqueei a Fernanda. Né? Aí a Fernanda apareceu, ela falou assim, nossa... Olha, eu já acho que você tem dificuldade de lidar com críticas. Não! Aí eu peguei, mas foi insistentemente, né, cara? Aí eu falei assim, né, ela falou... Escreveu Não, depois. Porque ela falou assim, Fernanda, ela falou assim, professor, tem 2 dias que eu tô tentando falar com você. Eu falei, essa internet tá terrível. Tá? E ela falou, você viu o gabarito? E eu falei assim, eu vi. E você, Fernanda? Aí ela pegou e falou assim, Vi, sabe o que a cara de pau me falou? Você me ajuda com recurso? Eu falei, não, eu bloqueei de vez, nunca mais falei com a Fernanda. Deu certo, tá? Tipo assim, né? Cara, tem coisas, e eu falo assim de aceitação, que a pessoa não passa e ela não aceita aquilo. Então, qual que não passou? Aceita e vambora, né? Eu vou destruir todo mundo. Cara, a banca nem sabe quem é você. Então a gente tem que colocar num lugar que pra você ter prática é isso. Então muitas histórias acontecem no dia a dia de concurso, é uma loucura. Por exemplo, teve caso, por exemplo, eu tava dando... Nossa, essa foi uma história muito louca. Eu tava dando aula, né, aqui em Brasília, no curso, e aí acabou a minha aula, né? Aí chegou um homem, chegou em mim, olá, tudo bem? Opa, tranquilo. Você é o Deodato? Sim, olha só, eu quero saber se você tá tendo caso com a minha mulher. E eu... Como assim, senhor? Quem é essa mulher? Aí me mostrou assim, tal. Eu falei, cara, não, ela tá louco, ela é minha aluna, tá maluco, nada a ver, tá, beleza. Aí ela falou, não, porque eu peguei o celular dela e tirei umas fotos. Tinha um monte de foto minha no celular dela, mas o que era foto minha? Foto do quadro que eu aparecia. E o cara é tão maluco, né? Meu Deus. E eu falei, você tá de brincadeira, né, cara? Nossa, muita história maluca nesse sentido. Meu Deus, essa maluca é perigosa. Nossa. Não, né? e teve já casos trágicos, né, envolvendo professores aqui em Brasília, tem de muitos casos. assassinato e tudo, né? Tem muitos casos, muito... Né, porque assim, né? Professor, de uma forma geral, tem uma certa visibilidade, né? Então, existem
os dois lados, então é bem complexo isso aí, é uma coisa que a gente tem que tratar com muito cuidado mesmo. Ó, agora nós vamos para um próximo quadro aqui, que é bem parecido com esse aqui, mas deu ou não deu o que falar, a gente vai falar alguma coisa aqui, você vai dizer se já aconteceu com você, aí você fala, eu sim, se nunca aconteceu, eu nunca, né, nunca aconteceu comigo. Você já enfrentou alguma situação inusitada ou hilária ao ministrar uma palestra ou um curso que tenha gerado bastante discussão ou risada ali entre os participantes? Já, muito. Esse caso que eu falei para vocês que meu filho não ia ler, né, Dom Casmurro, foi um caso, gerou uma polêmica geral, muita gente falando sobre o assunto. Né? Teve também palestras que eu falo, né, que a educação mudou, que tem que ter uma adaptação, que os professores que não são adaptados, eles vão perder mercado, de uma certa também gera polêmica, quer dizer que a gente vai perder emprego. Então, cara, tudo que a gente fala, né, vai, de uma certa forma, magoar alguém, é normal. Né? Então, nesse caso, por exemplo, né, uma vez eu falei assim que as pessoas iam perder emprego se elas não passassem por uma adaptação tecnológica. Né? Falei isso. Então quer dizer que a tecnologia ela vai tomar o emprego das pessoas? Ela não vai, ela já tomou. E a gente tem que entrar em outra fase. Por exemplo, quando você ia em banco, quantos caixas tinha atendendo? Um monte. Hoje é 1, 2. Né? Por quê? Porque a gente tem um banco digital, tem uma associação. Então, quando eu mexo, né, nas aulas, principalmente que envolve tecnologia, que mexe com a tranquilidade de alguém. Sabe quando você tá ali tranquilo na vida, que nada, aquela pessoa morna, que ela não pensa em adaptação, isso mexe. Então gera polêmica, discussão, né, mensagem no WhatsApp, é uma coisa absurda. Por exemplo, eu fiz um post essa semana colocando a professora, né, que foi a professora que maltratou o aluno, e eu coloquei que, né, a professora ela foi afastada, ok, mas os maiores culpados é a direção da escola e o GDF. Por quê? Porque aquela pessoa não está capacitada para atender. Então, a direção tem que saber que ela não está capacitada. Faz parte da direção. Falei isso e postei. Cara, acho que teve quase 1 milhão de visualizações esse vídeo. E assim, né, os comentários, professora ridícula, não é assim, né? É porque daí, assim, né, as pessoas deixam de refletir sobre a situação, muitas vezes, né, para já fazer um posicionamento de hater, né, nas redes sociais, né? Isso é digamos assim, talvez seja um ponto fraco das redes sociais, né? Que muitas vezes ela não leva a uma reflexão genuína, né? Ela leva também para um extremismo que existe também de posições, né? Eu falei uma frase também que causou nessa mesma pergunta, né? Uma palestra lá em Porto Alegre também, que eu falei o seguinte, que hoje o teclado na mão de um idiota é a mesma coisa que um revólver na mão do macaco. Então hoje a gente escreve o que a gente quer. A pessoa não pensa, não tem propriedade do assunto e vai colocando. É igual, por exemplo, alguém coloca negócio de pai, né? Beleza? Aí, né? Aí eu, né? Vou lá e critico. Né? Você tá fazendo uma educação errada com seu filho. Aí eu me pergunto, eu sou pai? Não, vive isso. Não tem propriedade no assunto. E as pessoas hoje, elas são... A gente viu durante a pandemia quantos especialistas em pandemia saiu no mundo. É um absurdo, então... Nunca teve tanto especialista. Cara. E como a gente dá aula e tem uma posição em relação pro crescimento, acaba gerando muita polêmica. É muita coisa. É um negócio bem engraçado que acontece no geral, assim. Agora, na sala de aula, assim, que você trabalha diretamente com o grande público, né? Você já passou por alguma situação, assim, constrangedora, onde você recebeu algum elogio, assim, um pouco fora do comum, ou um presente, né? Nossa! Já sentiu, assim, que você ficou sem graça? Hoje? Nossa, isso é diariamente, né? A aula presencial é um absurdo, é uma coisa muito legal. É porque, assim, né? De uma certa forma, a professora mulher, ela é muito mais respeitada do que o professor homem. Impressionante, né? A professora mulher, ela é muito mais respeitada. As cantadas, as indiretas, ela é muito mais conceituada. Eu dei aula, eu ainda sou professora, né, da UPS desde 2008. E sempre fui super respeitada. Muito. E diferentemente do professor homem. Aí é triturado mesmo, uma forma absurda. Porque 99% das cantadas dá certo, né? Diferente da mulher. Então o que acontece? É muita coisa. E teve uma vez, né, que eu tava dando aula
Aí eu peguei e falei assim, né, pessoal, olha só, né, quem acertar isso aqui vai ganhar, tipo, uma noite com o professor tal, brincando dentro da escola, né? E ela levanta a mão. Se for com você, eu acerto tudo. Cara, já gera uma risada na sala de aula. Aí uma vez lá no Rio de Janeiro, né? A menina levantou a mão assim, falei, pois não, qual que é a sua dúvida, né? Eu quero saber se hoje à noite a gente pode ter um encontro romântico. Cara, 100 alunos em sala de aula. Nossa. E eu, caralho. Gente, mas as meninas estão pra frente. Nossa, isso não acontecia na minha vida. Isso acontece muito. Só que assim, a gente, né, é uma coisa mais engraçada do que agressiva, porque a gente tá lidando com adultos, né? E muitas vezes é até proposital pra te desconcertar, né? Fica ali na brincadeira. A pessoa não tá conseguindo responder o problema de matemática e quer te deixar desconfortável, vai lá e... Mas, no geral, pelo menos na minha área, né, é muito mais, né, é engraçado do que agressivo, porque a gente lida com pessoas adultas, né? Diferente aí de escola de ensino fundamental, que é outra coisa, né? Uma coisa mais séria. E as pessoas confundem bastante ou erram muito ali o seu estado onde você nasceu, acha que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é a mesma coisa. Isso é um absurdo, cara. Fiz até um vídeo essa semana no Instagram que foi um absurdo. Porque assim, né, em 1977 teve uma divisão do estado. Então eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por exemplo, Bonito, todo mundo conhece. Ah, Bonito Mato Grosso. Não, Bonito é Mato Grosso do Sul. O Pantanal, mais de 65% do Pantanal é Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso é mais ao norte, né? Que aí é, né, Chapada dos Guimarães, que é a ideia do Mato Grosso lá em cima. Mas a confusão é absurdo. E assim, né, falta de informação. Falta de informação. Aula de geografia, fugiram todo mundo. Então, cara, mas essa aula de geografia, dificilmente você aprende os estados, né? Mas Mato Grosso do Sul é uma coisa que pouco você vê na escola, né? Por quê? Porque não é uma coisa que te ensina, é mais quem é de lá e quem aprende depois. Então essa confusão é normal. Eu lembro que uma vez a gente lançou o estudo ao vivo, aí começou as ligações lá, beleza, uma aluna me ligou lá de Pernambuco, né? E ligou e falou assim, né? Aí eu quero fazer esse curso, tal, assim, porque vocês são aí de Mato Grosso. Eu falei, não, aqui é Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Aqui pra gente é tudo igual. E continuou a conversa, tal. E ela falou, vocês, igual né? Brasil e Goiânia, né? Aí eu falei assim, ela falou assim, vocês vão ter curso presencial? Não, esse curso é totalmente online, mas quem sabe, né? A gente chega aí em Salvador. Não, eu sou de Pernambuco, né? E eu falei assim, pra gente aqui é tudo igual. É agressivo, né? A gente é tudo igual. Então essa confusão entre Mato Grosso e Mato Grosso é uma coisa, né, terrível. Mas é normal, por quê? Porque não é uma coisa que se aprende. Mas eu vou falar uma coisa. Minha irmã mora em Mato Grosso, né, em Cuiabá. E as filhinhas dela todas nasceram lá, né? E o sotaque é igual. Lá é um pouquinho diferente. Nem é um negócio assim, casa de mamãe, né? Um negócio assim um pouquinho diferente. O nosso também tem, mas tem muita influência gaúcha e muita influência no interior de São Paulo. Lá também. Também, tem muita influência gaúcha. Eu lembro que na época da Copa do Mundo, né? Teve a visitação das cidades. Mas o R é igualzinho. O R é igualzinho, porta, né? Um negócio assim. Amor, vai indo. E eu lembro que teve aquela visitação. Então, é quase igual Goiânia. Quase Goiânia. Quase Goiânia. Não é igual. Não é igual. O R não é igual. O meu R é diferente. É diferente. É diferente. E assim. Depois eu vou fazer o teste da porta. Né, e existe uma rixa muito grande entre Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, uma rixa muito grande de Campo Grande e Cuiabá. Tanto é que na época da Copa, a FIFA estava escolhendo qual seria a sede. Se seria em Campo Grande ou em Cuiabá. Beleza. Aí, naquela briga, e saiu Cuiabá. Só que na mesma semana saiu na Veja, né, uma reportagem sobre o Pantanal. Que o Pantanal é em Mato Grosso do Sul, né? E aí saiu e foi uma tiração de sarro e escolheram Cuiabá para a Copa. Aí eles fizeram uma revista de Cuiabá regional que colocaram na capa da revista. Legal, o Pantanal é aí, só que a Copa é aqui. E a rixa é um absurdo, nossa, cara. Bem colocado. Bem colocado. Pegou vocês. E assim, e nas aulas, quando eu dou em Cuiabá, dou em Campo, eu adoro Cuiabá, cara. Cuiabá é uma cidade feia, um lugar quente, meu Deus do céu, a cidade é mal planejada, que é mais antigo. Só que assim, você sai sozinho em Cuiabá numa padaria, você volta com os melhores amigos da sua vida. É verdade. As pessoas são extremamente acolhedoras, são pessoas extremamente simpáticas, é um povo muito do bem, assim. Campo Grande é o pessoal mais fechado, né? Porque Campo Grande é uma cidade mais nova, mais planejada, então é outra estrutura. Tipo Brasília. Tipo Brasília, tipo então, Brasília, Cuiabá né? é Goiânia. Só que eu falo o seguinte, as pessoas falam, pô, você sentiu dificuldade
dificuldade em Brasília, eu falo que essa dificuldade de, né, comunicação da cidade tá mais em você do que na pessoa. Né? Por exemplo, pô, no meu prédio, bom dia. Primeiro dia não respondeu, segundo dia, bom dia. Terceiro dia, bom dia também, uma hora ele vai responder. Então, é mais você do que a pessoa. Tem então, quando você chega assim, pô, em Brasília as pessoas são fechadas. Não é verdade, né? Então, é claro que pelo fato de ser professor facilita, né? Porque você tem uma comunicação mais simples, mas é uma coisa que a gente explica, inclusive, na aula de atendimento. A gente fala, qualquer lugar que você ligar, não é a pessoa que é fechada, você quer vender, você quer ter uma comunicação, quer ter um retorno, então você tem que se adaptar ao jeito da pessoa. Ah, as pessoas são fechadas. Não são. Né? Ninguém é coisa de filme isso que você dá bom dia e a pessoa não fecha a cara e não responde. Isso é coisa de filme, né? Coisa que é muito raro isso acontecer. Pode acontecer isso quando a pessoa está num momento difícil, às vezes ela está em outro mundo, mas isso é coisa de filme. Bom dia, não responde. Bom dia, não responde. Não existe isso. A não ser que você não vai com a cara mesmo da pessoa e pronto. Olha, agora a gente tem um quadro aqui, que é o quadro Conecta Aqui, onde é um bate-bola, assim, estilo Marília Gabriela. A gente fala uma palavra e você pensa rápido e responde com uma palavra. Ai, meu Deus, pensa rápido. Pode ser uma frase? Pode ser uma frase. A gente abre exceções, né, Dani? Vamos lá. Uma memória. Memória, dificuldades do início. Uma inspiração. Uma inspiração... o que mais me deixa, assim, eu sou pouco emocional. Eu sou de signo de peixe, todo mundo que estuda isso fala que peixe é emocional, eu sou pouco emoção. Mas quando eu vejo alguém com potencial e sem oportunidade, isso me inspira. Me inspira a mudar a sociedade. O meu projeto de vida é mudar mesmo a sociedade, então transformar o Brasil em algo melhor, com mais educação e mais oportunidade para as pessoas. Essa é a inspiração. Um amor. Ensinar. Uma paixão. Uma paixão, aprender. Um sucesso. Sucesso, aulão da madrugada. Uma música. Música. Coração pirata. Fé. Fé. Educação também. Ó, nós estamos chegando aqui no finalzinho já. E o nosso último quadro aqui é um quadro chamado Conexão, exatamente porque o nosso projeto começou assim, é o nome da nossa empresa, né? Presença e Conexões. A gente começou tentando fazer essas conexões, né? E acho que estamos sendo bem sucedidas com elas. Então a gente queria saber de você. Qual foi a conexão que mudou a sua vida, né? Algum tutor, algum mestre, um professor, alguém que apareceu na sua vida e mudou ali o rumo dela? Nossa, a minha conexão ela é imensa com o mundo, assim, é muita coisa. Porque assim, como os meus pais são falecidos, então eu tive muita ajuda, né? Muita ajuda assim de pais de amigos. Tanto é que eu fui noivo já, né? E aí larguei noivado, meu Deus do céu. Mas eu fui noivo e na lista de padrinhos, quem seriam os padrinhos não seriam os meus amigos. Seriam os pais dos meus amigos. Então a conexão que eu tive, né, é muito ensinamento. Por exemplo, o fato dos pais serem falecidos, uma coisa ruim? Cara, claro que é. Só que eu tive muita oportunidade. Então, nas aulas de atendimento a gente fala em conexão. Por quê? Quando eu vou em algum lugar e eu vejo alguém, né, que é um talento e eu tenho como fazer isso, eu chamo a pessoa para trabalhar comigo. Então, conexão é vida, porque você, independentemente da classe social ou da vestimenta da pessoa ou do linguajar da pessoa, você tem que atender as pessoas do mesmo jeito para criar uma conexão. Você não sabe quem você está atendendo, então essa pessoa que você atender pode mudar a sua vida. Então, nesse sentido, né, professores, né, minha família, que me deu minha base, né, imensa, os pais dos meus amigos, os próprios amigos. Então, tudo isso foi inspiração para mim, no sentido de pensar assim, né, eu não fico ligado a um nicho, eu quero sempre estar ligado, conhecer várias coisas, pelo menos um pouco de cada. Então, a conexão é vida. Então, a única palavra que eu solto para conexão é que você tem que ser a mesma pessoa tentando prosperidade em tudo. Porque independentemente de quem você atenda, essa pessoa pode mudar a sua vida. Não só uma pessoa, né? Uma situação pode mudar a sua vida. Sim. Vamos dar exemplo. Eu fiz uma entrevista de emprego numa empresa chamada H2L, lá em Campo Grande na época, que era uma entrevista assim para trabalhar no sentido meio de RH, trabalhar ali. E aí era um corredor, cara. Era um corredor assim. O corredor começava tipo aqui, terminava aqui, e as pessoas que estavam na entrevista estavam aqui. E era um corredor grande até chegar nas pessoas que iam entrevistar, 2 pessoas. O Hélio, que era o que entrevistou a gente. E aí, né, chegava lá, ia lá alguém,
fulano ligava, fulano de tal pode ir, a pessoa ia. A gente entrava no corredor e entrava. E assim, tinha umas 10 pessoas ali na época, eu fui o quarto, o quinto a ser atendido. E tinha 2 vassouras no chão, 2 vassouras assim no chão. Legal? E eu peguei, Deodato vai, peguei, entrei, a porta fechou e fui. Eu peguei as 2 vassouras, olhei e coloquei a vassoura em pé e coloquei no canto de 3 vassouras. Cheguei lá, tinha uma câmera, falou assim, você tá contratado. Isso já era um teste. Aí eu falei, mano, o que aconteceu? Ela simplesmente, nós temos 2 vagas, você é o tipo 5º, e você foi a primeira pessoa que pegou. Se as outras pessoas não pegarem, né, ou pegar só uma, você tá contratado, senão a gente vai fazer outros testes. Então, tipo assim, eu acho que o atendimento ele não precisa ser visível. Você tem que produzir e você produz muito melhor quando ninguém está vendo. Então, eu acho que dinheiro, sucesso é consequência de um trabalho. Então, as pessoas hoje elas querem ter uma visão, né? A gente até conversou a ideia do selo, né? Eu consegui o selo em 2017, hoje as pessoas estão comprando o selo. O selo é uma coisa importante até para verificação de identidade, fraude, alguma coisa assim. Para proteção da conta. Isso. Só que a maioria das pessoas, elas queriam isso por ego. Então elas querem ser algo que elas não são. Né? O selo é uma coisa importantíssima hoje para a segurança de uma forma geral. Então eu acho que se a gente fazer uma adaptação, se a gente fazer a coisa com fervor, se a gente realmente produzir sem ninguém tá vendo, né? Quem mais vai ver isso é o seu sucesso no futuro. Então eu acredito que conexão é com a vida. Com a vida, com a família, tudo é uma ideia de conexão. Até com pessoas que não... Por exemplo, né? Eu falo nas aulas, eu sempre tento achar exemplos mais fáceis em aula. Quando eu dei aula lá, ensino médio, né? Eu falava que, o menininho é assim, você briga com ele por quê? Né? Ele é errado, ele é mau. Não, ele não é mau. A gente tem que partir do princípio que ninguém é ruim, cara. As pessoas não são ruins. Por natureza, não sei se vocês viram um vídeo, né? Que tem uma mulher negra com cabelo grande, aí eles colocam as crianças na frente e falam, o seu cabelo é ruim, que era um teste de ator. E as crianças não conseguem falar. Por quê? Porque ninguém nasce racista. Ninguém é ruim por natureza. Então, não existe certo ou errado, existe ponto de vista. Então, por exemplo, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa muito bonita de se escutar na teoria, mas, cara, tem gente, por exemplo, vamos supor, por que você é uma pessoa boa? Você teve uma base familiar. Tem gente que nasce na favela, o pai é referência, a mãe é referência, o certo é lutar contra a elite, o certo é lutar contra o governo, né? A gente tipo Ben-Hur, né? Tipo, a gente vai fazer o bem, né? Lutando. Então, não é livre-arbítrio, ele só aprendeu aquilo. Claro que tem que passar por um processo de aprendizagem, a sociedade tem que ir nisso, só que de uma forma geral, né, não é certo ou errado, é ponto de vista. Eu dou exemplo nas aulas, né, para as pessoas, tipo, o adolescente gosta de desenho, tipo, tem eu odeio filme de super-herói. Eu sou muito fã do Homem de Ferro. Por quê? Porque é um ser humano com tecnologia, que é o que a gente vive. Mas tem um filme que chama Guerra Civil, que é uma briga muito grande entre o Homem de Ferro e o Capitão América, que são é o bom da história. E por que eles brigam? Porque um cara foi lá e matou os pais do Homem de Ferro e o Capitão América está protegendo ele porque ele não sabia. A mente dele foi alterada, ele matou sem querer. Acho que eu assisti esse filme. Então, aí não tem certo ou errado, é ponto de vista. Então, na vida é assim. Então, a conexão que a gente cria, a palavra empatia está em alta, né? Todo mundo fala empatia, mas é sério. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa para ver o que está acontecendo. Então, não tem certo ou errado, é ponto de vista. Tipo assim, né? Imagina a revolta de uma criança de um adolescente hoje que não tem celular. Uma revolta muito grande, porque todo mundo tem celular, uma área de tecnologia, youtuber. Então, tem que ter essa conscientização lá na escola pública. Então, conexão é em tudo. E conexão não envolve só oportunidades, tá? Na minha mentalidade. E sim você se conectar para trazer um futuro que está próximo de você. Por isso que as empresas têm hoje um projeto de socialização, de trazer um mundo melhor, né? Por exemplo, né, as empresas no Brasil são adaptadas a ter a melhoria de sustentabilidade. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, lembra que na nossa época o computador ficava ocioso, ficava passando um letreiro digital? Sim. O nome da empresa? Sim. Acabou isso. Por quê? Sustentabilidade. Energia, né? Sustentabilidade. Então, hoje, de uma forma geral, as empresas estão adaptando para isso. E a ideia de pensar em uma sociedade melhor
é muito bom para a empresa, cara. É mais rentável para a empresa, tem gente mais instruída, com mais informação, mais conhecimento. Então, conexão é em tudo. Desde que, até com o microfone, você tem que ter conexão, né? Agora, sim, você acredita que você já foi uma conexão, divisor de águas na vida de alguém? É porque, assim, pelo fato de ser professor, sim, né? Então, e hoje a gente tem uma missão muito maior do que ensinar. A gente tem a missão de motivar. Tá? A motivação é uma coisa que eu tento sempre fazer, eu tento motivar mesmo. Porque, assim, o conhecimento está aí, né? Quem quiser estudar, né? Você é melhor professor que fulano. Não sou. Não existe isso. Eu tive uma aula com um professor, com você ficou mais fácil, né? Então você é melhor. Não é verdade. Por que comigo tá mais fácil? Porque com ele você pegou a base. Comigo eu só lapidei. Fica muito mais fácil. Eu nunca aprendi a andar de bicicleta com meu pai, né? Mas com meu padrasto eu aprendi. Mas a base, só de você montar em cima da bicicleta já é um paradigma muito grande. Uhum. Então, não existe isso. Então, eu acredito que o fato de ser professor, eu acredito que a nossa ideia é motivar. É tentar... Eu chego nas aulas e falo o seguinte, olha só, você tem duas alternativas, né? Ou você foca, estuda e tem um futuro melhor, ou você vai continuar a vida inteira. E não sou eu que vou lá fazer a prova. Quem vai fazer a prova é você. É o que a gente faz nas aulas. O seu futuro depende de você. Então, o seu sucesso é sua dependência. O seu insucesso, a culpa é sua. E a partir do momento que eu falo para os nossos alunos que você tem que ter autorresponsabilidade, você cresce. Né? Eu não consegui isso porque fulano fez isso, minha mãe fez aquilo e choveu. Então, a culpa é sua. Cheguei atrasado. Você começa a terceirizar a responsabilidade, né? E você não tem para onde melhorar. Né? Porque todas as vezes que você começa a culpar, né, qualquer circunstância, você tira a sua própria oportunidade de se superar, de reconhecer e de avançar. Né? Autorresponsabilidade. Se você tem autorresponsabilidade, você motiva. E você chega, olha só, ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai fazer, ninguém é responsável pelo seu sucesso. A não ser que você seja um herdeiro, né? Aí tá tranquilo, beleza. Mas no geral, o sucesso é você, o seu esforço, cara. Não é você... meu caso. Não é o nosso. Não é o nosso mesmo. Nós estamos chegando agora ao final. A gente gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade de vir aqui falar com a gente, por ter trazido tantas histórias, né? Tanto conhecimento. A gente aprendeu aqui hoje também com você. Então, foi um prazer receber você aqui. Queríamos dizer que estamos de portas abertas, né? Nosso estúdio, a empresa, sempre que você quiser, né? Trazer uma mensagem, lançar alguma coisa, passar algo para alguém, a gente está aqui para te receber. E muito obrigada pela presença Obrigado por lembrar da gente, tá? Que precisarem, conta com a gente, né? Treinamentos, né? Motivação, a gente está sempre aí juntos para crescer. Acredito que, né? Unidos aí, a gente vai conseguir transformar um mundo melhor num futuro não muito distante. E você gostaria de deixar os seus contatos, né? Com certeza, né? Redes sociais. Instagram, Prof. Deodato Neto. A gente tem um canal, né? Que é um canal que a gente dá muita dica de tecnologia, né? Coisas que às vezes a gente não percebe, mas são coisas que facilitam muita gente. Essa semana eu fiz uma dica muito legal, que foi uma dica de como usar o chat, não o chat GPT, mas inteligência artificial pelo WhatsApp. O WhatsApp tem uma inteligência artificial que você pergunta, ele responde de forma objetiva. Então, eu acredito que a gente não pode lutar contra a tecnologia. Você tem que abraçar a ideia e usar isso a seu favor. Então, o chat GPT tá aí, inteligência artificial. Hoje a mineração de dados ela consegue trazer tantos resultados importantes, né, para a economia de uma forma geral. Eu falo nas aulas, né, quando eles perguntam assim, os alunos, mas espera aí, né, a mineração de dados você não vai gastar dinheiro à toa? Aí eu pergunto nas aulas assim, você já recebeu uma propaganda da Ferrari tentando vender algum carro para você? Aí todo mundo, não, por quê? Porque a gente não é o público da Ferrari. Então hoje a mineração de dados consegue achar o público potencial. O que você está recebendo? Curso disso, melhor curso daquilo, melhor curso daquilo. Tá precisando aprender mais. Então hoje tecnologia é vida, faz você economizar, faz você ter vantagem em tudo. É o algoritmo. É o algoritmo, né? Então pode adicionar a gente aí, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato lá, que sempre a gente está pronto aí a atender. Obrigada. Então. Obrigado eu, gente. Né? Parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho inovador, assim, no sentido de podcast tem um monte, né? Só que hoje é difícil manter. E a gente fala, começar as coisas é fácil. O duro é você ter aquele manter. Porque tem, por exemplo, aula madrugada. Tem quarta-feira que eu chego em casa.
cansado demais, me liga. Aí faltam 20 minutos, você fala, vamos lá, toma uma água, abre um vinho e vambora, né? Que aí a coisa funciona. Quando a conversa é boa, né? Quando a conversa é boa e vai. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, eu.